A negociação estava muito bem avançada e o tricolor paulista aguardava pequenos detalhes a serem resolvidos. O adeus que não rolou. Fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia, o equatoriano Fegson Mendes tem futuro indefinido. Nos últimos dias, seu nome foi novamente levantado no São Paulo por conta de sua convocação para a seleção equatoriana. Segundo informações nos últimos dias do Diário Olé e do jornalista Stalin Cobena, Fegson Mendes estava muito próximo de firmar sua transferência para o Antalyaspor, clube que disputa a primeira divisão da Superliga Turca. O time ocupa atualmente a 11ª posição, com 4 pontos em 4 partidas disputadas. A negociação estava muito bem avançada e o tricolor paulista aguardava pequenos detalhes a serem resolvidos. Tudo indicava sua contratação, visto que toda a documentação já estava em processo avançado aguardando análise para firmar a transferência. Porém, segundo informação atualizada de Stalin Cobena, tudo melou de última hora. A mudança de clube, apesar de estar adiantada, não deu certo, e Fegson Mendes retorna ao São Paulo, aguardando para definir o futuro. Ele continuará treinando no CT da Barra Funda até a definição. Fegson Mendes acabou de voltar de empréstimo do Elche, time da 2ª divisão da Espanha, no qual permaneceu no primeiro semestre deste ano. Por lá, ele também não conseguiu ter o destaque esperado. Mesmo sem ser aproveitado no São Paulo, foi convocado para a seleção do Equador na última data FIFA. Fegson Mendes tem vínculo contratual com o São Paulo até o final de 2025 com o tricolor. Contratado no início de 2023, o volante chegou valorizado, sendo peça importante da seleção do Equador na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Desde o fim de junho, ele não ganhou nenhuma oportunidade e sequer foi relacionado para uma partida. Lateral esquerdo começou no banco de reservas, mas ganhou a oportunidade com Zubeldia nos 45 minutos finais do confronto. Com o time reserva, o São Paulo derrotou o Cruzeiro por 1-0, gol marcado pelo William Gomes, jovem destaque. A partida aconteceu na noite do domingo, 15 no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Zubeldia optou por uma escalação diferente, com Santiago Longo entre os 11 iniciais. Já Jamal Lewis, principal surpresa na última janela de transferências, entrou no 2 graus tempo. Os são paulinos analisaram a estreia do lateral esquerdo. As primeiras impressões do Jamal Lewis não são das melhores, afirmou um torcedor do São Paulo. Outro torcedor mostra paciência com o defensor. Jamal Lewis vai demorar um tempo para se adaptar ainda. As reações foram mistas, alguns não gostaram da primeira impressão deixada pelo Jamal Lewis. Em contrapartida, outra parte da torcida são paulina entende que o atleta precisa se adaptar a um novo futebol e a um novo país. Eu gostei da estreia do Lewis, mas entendo que vai levar um tempo. Cara nunca jogou fora do futebol inglês. Ele se mostrou um pouco perdido em campo. Estou ansioso para vê-lo quando estiver adaptado, comentou a torcida do São Paulo. Após o apito final, William Gomes foi o jogador mais elogiado pelos são paulinos. O jovem atacante marcou 2 graus gol como profissional. Agora Zubeldia trabalha o elenco do tricolor paulista para o jogo da Copa Libertadores, diante do Botafogo. A equipe carioca no Brasileirão Série A 2024 venceu o Corinthians por 2-1. O único gol foi marcado por William Gomes, de 18 anos. Jogo pegado. Neste domingo 15, o Cruzeiro recebeu o São Paulo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte. O jogo começou bastante pegado, e logo aos 8 minutos houve uma revisão do VAR de William Gomes do São Paulo, que recebeu passe fora de jogo, limpou Cássio e fez o gol, que prontamente foi anulado. Aos 36 minutos, Eric chutou colocado com uma grande defesa de Cássio, onde espalmou para escanteio. São Paulo marcou. No começo do segundo tempo, William Gomes recebeu bom passe de Eric, e finalizou bem na gaveta. Após isso, o Cruzeiro cresceu na partida, mas não conseguiu furar a marcação do time da capital paulista. Aos 39 minutos do segundo tempo, Gabriel Veron deu uma cavadinha para mandar a bola nos pés do camisa 10 do Cruzeiro. Matheus chutou e mandou muito longe, isolando a chance mais clara do time no segundo tempo. A Raposa nada pôde fazer e acabou perdendo em casa por 1-0. Era preciso que Zubeldia tomasse uma decisão. Poupar o time inteiro para guardar gás para o primeiro jogo contra o Botafogo pelas quartas de Conmebol Libertadores ou escalar o que havia de melhor no São Paulo para voltar a vencer após 3 jogos em branco numa busca de retomada de confiança. Termo que virou meme. Zubeldia e ousadia desta vez foi dar um passo atrás.
segurar os jogadores para o grande desafio da Conmebol Libertadores e escalar um time 100% reserva contra um Cruzeiro que ainda não havia perdido como mandante. E com todas as mudanças, o São Paulo venceu por 1-0 no Mineirão. Entre as boas decisões tomadas por Zubeldia, algumas se destacam: a mudança para o 3-4-3 já utilizado algumas outras vezes na temporada, a boa construção da linha de zaga com Juan, Ferraresi na sobra e Sabino, e a boa escalação ofensiva do trio com Eric, William Gomes e André Silva. Forte defensivamente, o São Paulo praticamente não foi ameaçado. Jandrei fez uma única defesa difícil, numa bola cruzada por Matheus Henrique que nem chegaria diretamente ao gol. O time soube marcar com linha de 5 e teve uma noite de boas estreias, principalmente as Juan e de Sante. O técnico agora precisa enxergar os sinais passados pelos jogadores em Belo Horizonte. Com o time titular que vem derretendo em desempenho, talvez seja um momento de alterações para os duelos com o Botafogo, ou mudança tática mantendo 3-4-3 ou mudança de nomes na linha ofensiva. Destaques da noite: os atacantes Eric e William Gomes deram velocidade, venceram duelos e conseguiram ser para o time reserva o que vinha sendo Ferreira para o titular antes da lesão. Sem o camisa 47, o São Paulo parece ter perdido aspectos de improvisação e jogadas individuais. Por ser um jogo fora de casa no Newton Santos, e contra um time com muitos jogadores em alta como Luiz Henrique e Thiago Almada, será importante para o São Paulo não sofrer gols no jogo de ida e sair vivo para a decisão no Morumbis. Até o jogo, o Zubeldia precisa traçar sua melhor estratégia. Os rumores sobre uma possível volta de Oscar ao São Paulo reacenderam nesta semana, após o jogador conceder entrevista à Folha de São Paulo, na qual revelou a tendência de saída do futebol chinês. Fontes apontam que a equipe do Morumbi está no páreo por sua contratação. Formado nas categorias de base do clube, o meia revelou que já recebeu sondagens. Times da Europa, do Catar e do Brasil teriam feito contato para entender as possibilidades de uma transferência. Ele também comentou que pretende tomar sua decisão ao final do ano, com o fim da temporada local em novembro. Um dos principais nomes da atual edição do campeonato chinês com 11 gols e 17 assistências em 28 jogos. O meia de 33 anos também atrai interesse de Cruzeiro, Flamengo e Internacional, segundo Jorge Nicola. Contudo, o jornalista afirma que o tricolor paulista tem um trunfo importante na disputa. A apuração de Nicola é que o São Paulo prepara um plano especial para tentar a contratação de Oscar, para 2025. O time tenta equilibrar vantagens e desvantagens que tem em relação aos demais interessados para compor uma proposta competitiva. A questão financeira é uma das dificuldades. Equipes como Cruzeiro e Flamengo têm uma disponibilidade de recursos muito maior que Clube do Morumbi e a tendência é que o meia-atacante custe caro. Por mais que deixe o Xangai SIP sem custos, livre de contrato, ele recebe um salário anual próximo de 148 milhões de reais, o que equivale a cerca de 12,3 milhões de reais mensais, valor incompatível com a realidade nacional. Ainda que reduza boa parte dos seus vencimentos, sua pedida tende a ser uma das maiores do futebol nacional. Se o bolso não deve chamar tanta atenção, o coração pode ser um trunfo para conseguir a transferência. Oscar já falou em entrevistas que é torcedor do São Paulo, por influência de seu falecido pai, e ainda acompanha o time. Os cartolas pretendem utilizar esse aspecto como fator-chave para convencê-lo. De acordo com o Nicola, os filhos do atleta compareceram no estádio para assistir partida do tricolor paulista recentemente. Na ocasião, o jogador se ausentou com medo de sofrer retaliação dos torcedores, por sua saída polêmica envolvendo uma ação judicial movida ao fim de 2009. Esse temor é um dos aspectos que a direção tenta trabalhar em um projeto especial para repatriar o meia-atacante. A notícia aponta que a ideia seria torná-lo o principal jogador do time.